Olá pessoal, Lobato novamente aqui com vocês e hoje nós temos a presença ilustre do Everson, supervisor técnico do Diese, e nós vamos trazer pautas importantes para a categoria do polo industrial do município de Barcarena. Everton, seja bem-vindo e vamos iniciar o nosso bate-papo. Você pode se apresentar aí, Everton. Obrigado, eu queria primeiro agradecer a parceria, o convite, né? O Sindicato dos Químicos é sócio do Diese, nós damos aí o suporte econômico não só para o Sindicato dos Químicos, mas em 70 anos de Brasil a gente faz essa assessoria econômica com o movimento sindical. Aqui de Pará são mais de 40 anos, né, atuando, e com muita satisfação a gente vem aqui participar dessa entrevista, bater esse papo e principalmente alertar o trabalhador a todos das pautas que estão aí no nosso dia a dia e que a gente precisa ficar ligado para garantir a dignidade, para garantir a valorização e o crescimento de todos. E Everton, esse é um ano importante, né, cara? Um ano de acordo coletivo, de convenção coletiva. E tem uma dúvida que ela é alarmante na cabeça do trabalhador, é com relação aos índices de inflação oficial do governo, né? O trabalhador, alguns trabalhadores têm na cabeça com relação à inflação, a gente chega com reajuste, olha, o reajuste deu 10%, deu 15%. Quanto vai ser meu reajuste? 15% está ótimo, não, mas assim, quando a inflação está alta, isso significa que perda de poder aquisitivo de compra do trabalhador. Exato. Né? E quando a inflação está baixa, isso é favorável, porque o trabalhador está aumentando o poder de compra dele. E nesse tema, eu queria te pedir para te esclarecer um pouco para o trabalhador o que é o INPC, o que é o IPCA, e também para os sindicatos que estão acompanhando, ouvindo a gente aqui, como que pode ser essa preparação dos sindicatos para a mesa de negociação coletiva, de certa forma, poder desvincular o INPC para reajuste de salário, ganho real, outro índice inflacionário que possa ser ramificado também para a questão da cesta básica, que a inflação aqui no Pará foi bastante alta. Eu queria ouvir um pouco você com relação a isso, companheiro. Perfeito. É bom a gente lembrar que um cenário de inflação alta é muito ruim para todos nós, né? Como você bem disse, a inflação ela é um movimento constante de subida de preços ou queda de preços que podem resultar em um final do mês apurado e comparado com outros períodos, você tem uma inflação maior, ou seja, um índice que deu positivo, você tem uma inflação menor com preços que costumam cair. Nós já vivemos esses dois momentos, se as pessoas lembrarem, os trabalhadores, os sindicatos, no ano da pandemia, em 2020, nós chegamos a ter um momento de deflação. E aquilo foi curioso, porque essa deflação ela não veio de uma queda natural dos preços ou de um poder aquisitivo que subiu e nos permitiu comprar mais ou garantir preços mais equilibrados. Ela veio por um momento econômico de queda, de desemprego, de recuo, de paralisação. Se ninguém compra, se ninguém consome, se você não tem salário circulando, você tem o quê? Uma queda dessa inflação. Isso aconteceu. Nós tivemos uma inflação negativa naquele momento. Depois nós experimentamos também em 2021 e principalmente 2022, uma inflação que subiu muito, a atividade econômica voltou, mas os custos voltaram bem maiores, preços bem mais elevados, e chegamos a ter uma inflação que bateu em agosto de 2022 a um acumulado de 12%. Automaticamente, para os trabalhadores, há uma expectativa de que quanto maior essa inflação, maior é meu reajuste. Mas você bem sinalizou. Se essa inflação é de 10, 12, 15%, significa dizer que esses preços, na média, estão subindo isso, estão comprometendo o meu poder de compra, e ainda que eu tenha 10 ou 12% de reajuste, ele não vai conseguir cobrir meus custos. É bom lembrar, como você disse, o INPC e o IPCA, que são dois indicadores de inflação calculados pelo governo federal, via IBGE, sendo que o IPCA é o índice de preço ao consumidor. Essa aqui é a inflação oficial do Brasil. Ela, inclusive, fechou ano passado, janeiro a dezembro, com uma inflação de 4,83%. Veja da diferença da inflação que eu falei aqui, de 12%. O INPC é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que ele fechou um pouquinho menor, 4,77%. Bom, também menor do que os 12% que eu comentei. A diferença entre o IPCA e o INPC é que nós, trabalhadores, costumamos levar para a mesa de negociação o INPC. Por que o INPC? Porque na pesquisa de preço e coleta que o IBGE faz, o IPCA ele comporta rendimentos de até 20 salários mínimos. Então, é uma inflação medida para rendas de até 20 salários mínimos. Para o INPC,
é uma inflação medida para a renda de até 10 salários mínimos. Logicamente, 10 salários mínimos se aproxima muito mais de uma realidade de trabalhadores do que os 20 salários mínimos calculados para a inflação oficial do país. Então, quando a gente vai para a mesa, a gente leva esse indicador. Nesse exato momento, quem tem database em 1º de janeiro tem uma correção só para a inflação de 4,77% pelo INPC. É uma inflação média, é um cálculo médio que mostra que em 12 meses os preços se comportaram nessa média. Mas você bem disse, a educação subiu mais de 10%, material escolar subiu mais de 30%, a alimentação está pressionando os nossos salários, a nossa condição de vida, com reajustes que chegam a mais de 50%. Está aí o café, está aí o óleo de soja, está aí o leite. Então, a inflação média medida é uma coisa. Essa inflação ela vai para a mesa, mas por que os sindicatos pedem, para além da inflação, o ganho real, por exemplo? Como o sindicato historicamente tem defendido e conseguido aqui. É porque esse ganho real é para superar esses aumentos. É para tentar repor esses gastos que não estão claros nessa inflação. Então, quem tem database em 1º de janeiro, retornando esse exemplo, você tem uma inflação de 4,77% e nós podemos pedir mais 5%, por exemplo. Então, o meu reajuste a ser pedido para a empresa gira na casa de 10%. Por que os 10%? Porque é a inflação mais aquilo que eu considero que precisa repor o meu poder de compra. Bem, na verdade, é o seguinte, e a todos que nos veem aqui e escutam, ainda que nós dobrássemos o salário, nós não conseguiríamos dar conta do que a gente necessita. Por uma simples questão. Segundo o cálculo do Diese, hoje o salário mínimo necessário para o trabalhador no Brasil, dá conta inclusive do que diz a Constituição, educação, lazer, saúde, tudo que nós precisamos, deveria ser no mínimo em torno de R$ 7.100. Nós não temos essa realidade salarial, poucos têm, e a economia não suporta você subir dos atuais R$ 1.500 para mais de R$ 7.100, por um simples motivo. Você traria uma inflação e uma desvalorização gigantesca. Então, como é que o trabalhador faz para se defender? Fortalecendo a negociação coletiva, fortalecendo o sindicato quando atua na busca pelo reajuste e o ganho real. Não só isso, quando a gente faz um acordo salarial, a gente tenta, para além do salário, garantir a proteção e dignidade e uma remuneração que abrace plano de saúde, que abrace gastos com educação, que abrace outros gastos que só meu salário não vai dar conta. Por isso os benefícios são importantes. E quando a gente senta na mesa para negociar, a gente fala sim do INPC, mas a gente traz outros indicadores, devemos fazer isso, para justificar uma escola que subiu muito, o material escolar que ficou muito caro, um medicamento que ficou muito mais caro, um plano de saúde que subiu. Então, a gente tem outros elementos, e aí o Diese ajuda bastante, se coloca à disposição desse debate, para colocar na mão dos dirigentes sindicais, dos sindicatos, da categoria, a condição de pleitear reajustes melhores. Lembrando que, quando a gente fala de piso e reajuste, eles não são limitadores. Quando eu trabalho um piso, não quer dizer que a empresa vai pagar apenas aquilo e tão somente. O piso é uma garantia de um valor mínimo a ser pago a esse trabalhador. E quando a gente fala dos demais direitos, a gente precisa entender que o acordo coletivo ele é muito mais do que um salário. O trabalhador tem que valorizar esse instrumento de negociação coletiva, porque ele permite não só uma ampliação salarial para melhorar o poder de compra, mas também as outras questões que envolvem o seu dia a dia. A previsão com saúde, com educação, com remédios. E o sindicato tem feito isso aqui ao longo do tempo. Não é fácil, né, Lobato? Porque as empresas todos os anos têm diversas formas, é uma criatividade incrível para tentar desqualificar. E aqui, desse outro lado, nós defendendo, mobilizando, buscando a argumentação para contrapor isso. Mas, trabalhador, guarde bem uma coisa. A inflação, ela é um parâmetro, mas ela não é o único limite para a gente pedir o que a gente deseja. A gente tem outros argumentos. Perfeito. Para esclarecer para os trabalhadores o que compõe o INPC, que é o índice mais usado nas negociações coletivas. Inclusive, é uma sugestão para os sindicatos. O que a gente pode fazer nessas próximas negociações coletivas? Porque a gente sabe que o índice usado é o INPC. Porém, como você falou, os sindicatos geralmente se preparam para uma bancada de acordo coletivo, né, usando esse referencial na discussão, que é o INPC. Mas, por outro lado, que a gente vem vendo sempre, é que as instituições de ensino, né, de educação, elas estão usando um reajuste bem acima do INPC. Né? E
com isso fica defasando o salário do trabalhador com relação aos benefícios. O que a gente pode fazer, tanto na questão da educação, quanto na cesta de alimentação? Qual é o referencial? Qual o índice que a gente pode usar além do INPC para isso? O INPC, retomando a primeira pergunta, ele tem uma composição de mais de 50 itens, né? A gente tem lá os gastos com educação, com saúde, com transporte, tem os gastos com lazer, tudo isso está previsto. A coleta de preços desse indicador no Brasil inteiro, ela acontece inclusive em Belém. Belém, para se ter ideia, e é bom que se diga isso, já teve em 2023 a maior inflação acumulada do Brasil. Por que é importante a gente atentar para isso? Porque quando o cálculo é feito a nível de Brasil, você tem uma média, mas cada região você tem uma pesquisa. E na região norte de Belém, foi destaque em 2023 com a maior inflação acumulada dos últimos 12 meses. Traduzido em números, o custo de vida do paraense foi o maior que teve medido a partir de Belém naquele ano. A inflação do ano passado também colocou Belém no top 5 da carestia de maior inflação. Então, o INPC ele tem o gasto com alimentação fora do domicílio, transporte aéreo, educação, lazer, mas ele não é um limitador também, né? A gente precisa usar mais. O DIEESE, em parceria com o Sindicato dos Professores, por exemplo, aqui do estado do Pará, fez uma pesquisa no ano passado elencando quanto foi e quais foram as escolas que reajustaram e quanto foi o tamanho desse reajuste. Nós percorremos 15 bairros da Grande Belém, 40 estabelecimentos de ensino e na primeira mesa de negociação nós colocamos o resultado dessa pesquisa que mostrou que as mensalidades escolares na capital subiram em média até 15%. Mas nós tivemos escolas que tiveram reajuste de preço de 29%. Significa dizer o seguinte, que a mesa de negociação, quando a gente for para a argumentação, vamos continuar utilizando o NPC? Vamos. Mas dessa vez nós temos uma pesquisa feita localmente que mostra que as escolas estão reajustando mais do que o dobro desse INPC. E nós vamos buscar o INPC e o ganho real justificado na argumentação e na pesquisa. Bom, isso foi feito para a educação. Mas a gente pode pegar os dados da própria Agência Nacional de Saúde que mostra que os planos de saúde subiram em torno de 8%. Os medicamentos tiveram uma autorização do governo para subir no começo do ano em torno de 6%. Então você tem vários documentos, ajustes e reajustes autorizados que nos garantem um debate, sim, com base em fatos, para mostrar que nós necessitamos de um reajuste. Até porque é o seguinte, Lobato e a todos aqui, a gente precisa sempre lembrar, e o trabalhador sempre mobilizado nisso, nós não temos a condição que uma empresa tem. Uma empresa, ela tem acesso a crédito rápido, ela tem capital de giro. Numa crise, ela tem condição de se desfazer do que tem de patrimônio para suportar os gastos. O trabalhador não tem. Não tem. Nós temos o nosso salário, nós temos que esperar 30 dias com a vendendo nossa força da mão de obra. Nós precisamos desse salário para dar conta, literalmente, da nossa sobrevivência, do cuidado com os filhos, com parentes, com pais. Então, essa remuneração e essa briga pelo salário e condição de trabalho e acordo, ela é fundamental. Se a gente conseguir internalizar isso, o trabalhador começa, inclusive, a entender o porquê da necessidade, da importância de você ter os sindicatos organizados e as categorias, logicamente, mobilizadas. Nós não temos uma outra forma de reparo e não temos uma outra forma, nenhum colchão para nos poder dar o suporte. Se hoje nós ficássemos, por exemplo, desempregados, a gente tem ou o seguro-desemprego ou o FGTS. Isso aqui foram conquistas históricas do movimento sindical. Isso não foi nenhuma benesse dada. E olha que isso já é alvo de ataque, inclusive, de tentarem retirar em gestões passadas. Então, esse trabalhador hoje, ele precisa atentar para esses reajustes, para esses outros indicadores que nos dão a condição de argumentar. Agora, a gente pode ter o melhor argumento, a gente pode ter a melhor assessoria econômica, o melhor corpo jurídico, uma diretoria sindical capacitada, mas a mobilização da categoria é que vai dar a pressão. Porque, veja, as empresas sabem que o sindicato é preparado, que tem os argumentos, mas ela sabe também que o sindicato talvez não tenha capacidade de mobilizar. E onde é que está a mobilização? No Lobato? No Everson? No DIEESE? Não, a mobilização está nos trabalhadores. A mobilização está na categoria de entender e internalizar que quando a gente faz uma assembleia ou quando a gente faz um movimento paredista, é porque a gente quer chamar a atenção e a gente está reivindicando por esse salário. E como eu disse, não há outra forma de sobrevivência, apenas por ele. E de novo, a partir dele, a gente vai garantir o lazer, vai tentar garantir os outros gastos. Então, essa discussão toda, seja pautada no INPC, seja pautada em outros argumentos que a gente possa trazer, e nós temos indicadores para isso, ela precisa ser internalizada
entendida pelos trabalhadores, fortalecendo inclusive a mobilização. A questão do INPC é importante para a gente, importante para outros sindicatos também. Nessas empresas que o sindicato detém a base, algumas delas trabalham com a questão do convênio com a escola. Eu vou te dar um exemplo, o convênio com a escola que nós temos na Hidrolão Norte. O convênio ele cobre 100% em algumas localidades, Barcadinho, Vila dos Cabanos, de Abaetetuba. Em Belém, ele não cobre 100%, ele cobre até aquela parte que o acordo prevê para reembolso. No acordo coletivo tem uma faixa. E quando essas escolas elas resolvem fazer um reajuste acima do INPC, o trabalhador ele passa a ser penalizado, porque aquela participação que ele pagava de 20% ou 15%, 20% acima do teto do reembolso, já passa aí para 30%, 40%, aí isso já penaliza esse trabalhador. É muito importante a gente atentar isso, não só sindiquímicos, quanto outros sindicatos, de desvincular esses índices, usar o INPC e a busca do ganho real para os salários e cesta de alimentação, usar aquele indicador que você até me mandou também, que, se eu não estou enganado, foi 7,5%, a inflação em cima dos alimentos aqui. Isso. E é bom a gente usar esse referencial daqui, porque o INPC é o índice nacional. Exato. Mas usando essa inflação aqui do Pará, a gente pode ter e formalizando isso numa convenção, num acordo coletivo, isso respalda muito o sindicato e pode ajudar muito na mesa de negociação. Ele não é um limitador das nossas negociações, ele é um parâmetro, né? Então, por exemplo, quando a gente vai discutir a questão do reajuste do ticket de alimentação, ou tudo aquilo que se relaciona com a alimentação, a gente tem a própria cesta básica calculada pelo Diese, que mostra que para você comprar uma cesta básica para um indivíduo hoje no Pará, ela custa atualmente cerca de R$ 695. Isso quer dizer que no Pará, para uma pessoa se alimentar, um trabalhador ele gasta quase R$ 700. Se a gente transportar esse custo para uma família que tenha lá, vamos lá, 2 crianças e 2 adultos, eu estou falando de pelo menos R$ 2.000, R$ 2.100 para que essa família tenha um gasto razoável, necessário, garanta a segurança alimentar até com esses membros. Vê-se logo que o salário mínimo não dá conta disso. Um salário mínimo hoje atual no Pará, ele já é comprometido 50% só no gasto com alimentação. Bom, mas eu não quero usar a cesta básica do Diese. Existem outros indicadores. A gente tem a Associação Brasileira, que tem o trabalho com os tickets de alimentações, Alelo da Vida, ticket de alimentação e tudo mais. A região norte detém um dos maiores custos de pratos, seja o prato feito executivo do Brasil. A média de um prato da região norte aqui, ela pode chegar facilmente a R$50. Significa dizer o seguinte, que R$50, na média, você não consegue comer em alguns locais aqui do estado no PF. A gente sabe também que a lógica do ticket de alimentação é muito perversa, porque quando você olha os salários dos paraenses, a grande parte desse salário é gasto com alimentação. E muitas das vezes ele utiliza o próprio ticket, a alimentação dele, que seria utilizado para outro fim, para complementar isso daí. A gente sabe também que o ticket de alimentação, quando ele é muito baixo, ele não consegue chegar aos 20 dias de trabalho úteis, ou ele não consegue chegar até o final do mês. Geralmente a gente termina ele antes. Então a gente tem uma série de indicadores e pesquisas que reforçam isso. É importante a gente pensar sim em desmembrar reajuste a partir do INPC sim, ganho real, mas também pensar as outras cláusulas de saúde, de educação, de alimentação com outros indicadores. A importância de você utilizar os outros indicadores, desde que tenha lastro, desde que tenha pesquisa, eles são importantes para ajudar a gente a buscar o que a gente está pretendendo, melhorias, reajustes, e isso é uma prática não só aqui no Pará, no Brasil inteiro. Veja, quando uma empresa quer buscar o realinhamento dos seus preços, ou quando ela quer onerar e rever o seu preço do seu produto final, ela tem uma planilha. Ela vai buscar vários elementos que no final vão dizer que a tonelada daquele minério, com aquele produto ali, ou então com aquele serviço, vai ficar mais caro porque seus custos subiram. O trabalhador é do mesmo jeito. Só que a gente começa pelo salário, depois vem o gasto com a educação, a saúde, a alimentação, nós temos condição de fazer isso. Só que para que a gente possa organizar isso, além das pesquisas, de novo, a gente tem que trazer também o quê? A mobilização. Porque senão a gente também fica fragilizado nessa discussão. Ainda sobre essa questão da alimentação, ela é tão séria aqui no Pará, Lobato e a todos, e é um gasto tão significativo que quando a gente olha o rendimento do paraense, é um dos mais baixos do Brasil. O Pará é a 10ª maior economia do Brasil.
Nós temos um PIB aí, né, para o Produto Interno Bruto, que gira na casa de 260 bilhões de reais. Isso não é pouca coisa, não. Agora, quando a gente pega esse bolo e a gente divide, faz a renda per capita, nós temos a 17ª pior renda do Brasil. Isso é grave. Quando você vê a região norte, o estado do Pará é o estado mais rico da região norte. Nós temos a 6ª pior renda da região norte. Então nós temos uma renda altamente concentrada, nós temos um estado altamente rico e próspero. E como é que a gente quebra um pouco essa lógica? As mesas de negociação. Brigando por um piso melhor, brigando por condições salariais melhor, ajudando e mobilizando com o sindicato para quebrar essa lógica. É fácil? Não. Não é fácil. Vivemos tempos de COP30, vivemos novos tempos de perspectiva, novos tempos de crescimento. E quando a gente faz uma discussão de database, de reajuste salarial, é importante que a gente tenha em mente pelo menos 4 cenários. A gente precisa analisar um contexto econômico. Ninguém realiza uma discussão salarial. Vamos lá, um reajuste de contrato. Contrato de aluguel simples. Eu vou com o meu inquilino, vou pedir um reajuste, mas ele vai alegar para mim que ele não teve reajuste, que os preços estão muito elevados, que ele, se for autônomo, não está conseguindo vender. Então existe um contexto o quê? Econômico para a gente observar. E o contexto econômico do estado do Pará hoje é de crescimento. Barcarena é um município que cresce, próspero, rico. Então ele tem um contexto de crescimento e não de queda. Isso é importante para a gente. Segundo, tem um contexto inflacionário. Existe um custo de vida que pressiona o meu salário, o teu salário, o salário de todos. A gente está falando da renda. Essa renda é fundamental. Não a renda só que precisa ser reajustada do trabalhador, mas essa mesma renda que vai circular no município. Afinal de contas, o reajuste que o Sindiquímicos consegue, ele vai movimentar a região de Barcarena. Ele vai movimentar a região em torno. O salário volta para o comércio, para o serviço, para a construção. E o quarto, que é fundamental, é o cenário de investimentos e projeções. Ninguém projeta nada positivamente se não tiver o quê? Perspectiva de ganho melhor. Esses 4 cenários aqui contemplados nos dão um contexto de como a gente negocia. Então hoje, 2025, qual é a perspectiva de database para a categoria aqui em Barcarena? É um estado de crescimento, um município que vai crescer, é um cenário econômico que aperta nossos salários, uma renda que precisa crescer, mas de um estado que tem projeção de investimentos e as indústrias aqui também. Então a gente já tem um contexto para poder brigar por o quê? Melhorias e acordos salariais que façam com que a nossa remuneração, os benefícios que tem lá, possam melhorar a nossa condição. De novo, não é um debate fácil, mas a gente tem indicadores para fazer isso. Seja indicadores de locais e indicadores das próprias empresas. Se a gente pegar o balanço das empresas, quando ela dá um balanço positivo, se ela deu positivo, ela teve rentabilidade, ela teve lucro, isso não é para cá também só. Isso aqui tem uma projeção de investimento em anos. Então, esses elementos todos nos ajudam a projetar os nossos pedidos. Agora sim, bem francamente, fraternamente, a todos. A gente precisa internalizar também que eu não posso ficar reclamando do meu sofá. Eu não posso ficar da minha casa vendo a novela e reclamando da minha situação econômica. Eu tenho que apoiar a causa. Né? Eu sei que está ruim, eu tenho que fortalecer. Quando a gente faz uma assembleia, a gente às vezes até se espanta, porque a gente percebe poucas pessoas, poucos trabalhadores, poucos companheiros. A assembleia é um momento fundamental para você identificar quem está fazendo a luta sindical, para você identificar quem são as pautas que estão lá, mas principalmente para ficar atento à possível mobilização. Uma assembleia com bastante gente mobilizada, desculpe, principalmente com uma assembleia que mostra para o poder econômico que ele está mobilizado e fortificado, dificilmente, ou pelo menos as empresas vão pensar 2 vezes antes de dizer não para a gente. Então isso é importante, né? A mobilização, esse andar acompanhando. E outra coisa, a gente só pode cobrar aquilo que a gente acompanha. E quem faz negociação, quem está em mesa de negociação, sabe que isso aqui é um processo difícil, não é fácil, a gente tem momentos de muito estresse, mas é uma negociação. E é bom que se diga que a gente não negocia por um ou por 2, é por uma categoria. Aí, fortalecer os sindicatos, né? Fortalecer os sindicatos, comparecer nas assembleias. Isso. Principalmente, filiar-se aos sindicatos. Nós temos uma frase que a gente sempre costuma falar: um dia quando olhares para trás verás que os dias mais belos foram aqueles que em que lutastes, né? E assim, o sindicato ele vem conseguindo buscar esse reconhecimento da categoria. Isso. Vem conseguindo buscar, e você faz parte disso. Né? O sindicato é filiado ao DIEESE, né? E tem uma frase que
a empresa, o capital sempre procura passar para os trabalhadores, que é um termo colaborador. Colaborador. Inclusive é um termo que eu não gosto muito, que eu questiono, porque assim, o trabalhador, ele vende a sua força de trabalho. Como você falou agora, aqui no Pará tem uma defasagem com relação a esse reconhecimento da mão de obra do trabalhador. E eu procuro ler muito e estudar muito, e eu sigo os pensamentos né, do Karl Marx, onde ele fala que o trabalhador ele não participa daquilo que ele produz. O trabalhador não se identifica com o trabalho. Ele vende sua força de mão de obra para o capital, porém, ele não usufrui daquilo que ele produz. Né? Ele tem um trabalhador, um exemplo, constrói uma escola. Ele constrói uma escola e tudo mais, quando ele vai lá, ele não consegue vaga para seu filho, nessa mesma escola que ele ajudou a construir. Então o trabalhador, ele não pertence àquilo, ele se sente excluído daquilo, né? E voltando para essa questão de valorização salarial, nós temos agora um cenário importante, que é o cenário da COP30, né? O cenário da COP30 tem uma questão que nós já chegamos a conversar sobre a Agenda Verde, né? E o que a gente vem percebendo com relação à COP30, inclusive nós recebemos uma visita dos sindicatos da Noruega e eles perguntaram, nós fomos sinceros, os trabalhadores estão sabendo da COP30, o que os trabalhadores falam da COP30? Assim, hoje a COP30 no Pará se resume ao show da Anitta, show do Alok. Quando é que vai ser o show da Alok? COP30, né? Não tem nenhuma temática voltada para o trabalhador está fora da discussão da COP30. Inclusive, quando eles vieram aqui, nós mostramos isso aqui, Everton. Isso aqui é o informativo do Sindiquímicos. Né? Nós temos... É importante a questão da discussão ambiental, mas é também importante a valorização da força de mão de obra implementada para essa mudança na matriz energética, para as questões ambientais. E os problemas sociais, nós temos que resolver os nossos problemas sociais. O trabalhador ele tem que ser reconhecido com a valorização salarial, tem que ser valorizido com manutenção, reconhecido com manutenção de garantia de benefícios. Aí eu queria que a gente se abordasse um pouco sobre essa temática, onde que o trabalhador pode ser incluído nesse debate, né, da COP30, da Agenda Verde. Então, a gente, inclusive, isso merece uma atividade, né? Merece um momento do trabalhador se qualificar para isso, porque vejam só, a gente está falando de uma urgência climática, eu acho que começar por aí também é de fácil entendimento para todos. Existe uma urgência climática estabelecida que traz hoje o aquecimento do planeta, mudança de marés, a gente viu a tragédia do Rio Grande do Sul, a gente viu o mundo inteiro hoje padecendo, não só com impactos climáticos localizados, mas afetando o nosso dia a dia. Quando essa urgência climática passa então a impactar a economia, a sociedade, a produção de alimentos, por exemplo, no mundo afora, mas principalmente a perda de vidas, e agora mais sensivelmente impactando o lucro capital, a gente começa a ter um redesenho e um repensar de tudo isso. Implica dizer o seguinte, nessa urgência climática, a gente sabe que em pelo menos 2 componentes aqui o debate está muito forte. Tem um componente ambiental, que aí entra o clima, as florestas, a preservação, né, as marés, os rios, o cuidado com a água. Isso aqui, a gente tem um acúmulo acadêmico científico gigantesco de décadas. Então, essa urgência climática, hoje ela é uma urgência, mas ela já tem de um alerta de muitos anos. Esse debate já está posto e feito ao longo de muitos anos. A outra componente disso é entender que essa urgência climática impacta o que a gente chama de recursos econômicos e ambientais. Aí a gente tem a extração mineral, o agronegócio. No caso do Pará, que tem uma economia pautada na extração animal, vegetal e mineral, os impactos são imensos. E claro, no meio disso tudo surge a oportunidade de você criar uma nova economia ou gerar uma divisa econômica a partir disso. A economia verde é isso. O capital está se reorganizando nesse debate, trazendo a temática da sustentabilidade, colocando seus valores e agregando valor ao que pode ter de resultado disso. A COP30 ela tem um processo de negociação para visar diminuir esses impactos climáticos, mas concretamente a gente não conseguiu ver nem na 29 avanços significativos. Há uma expectativa muito grande para que a COP30 dê certo, porque 60% da Amazônia Mundial está aqui.
e grande parte dela no Pará. Então veja que as atenções do mundo não estão à toa aqui. E por que aqui? Porque esses recursos, essa componente econômica da floresta, ela é muito importante e disputadíssima. Ao que tange aos trabalhadores nesse debate é ficar atento. Por quê? Fala-se em crédito de carbono, fala-se em mudanças no modo de produção, fala-se em uma nova economia que, no final das contas, será operada por quem? Nós. Os trabalhadores vão se ver nesse processo, seja na produção, no consumo, seja na qualificação, seja na transição de tudo isso. E é aqui que eu queria chamar a atenção de maneira bem didática para que todos possam nos acompanhar. No processo de transição, que ela seja justa. E por que a transição justa para os trabalhadores? Porque a gente tem que enxergar a componente trabalho nesse debate. Aí nós temos acúmulo, Lobato. Aí o movimento sindical precisa ficar atento. Porque nenhuma mudança dessa, nenhuma transformação de matriz econômica, nenhum movimento desse que vai ter investimento, vai ter recurso, vai ter novas expectativas de gerar lucro, vai mexer com a vida de milhões, vai deixar de enxergar a componente de trabalho. E aí a gente precisa estar atento. Por quê? Lá a gente vai ter que garantir os espaços da negociação coletiva nesse processo. Vamos pegar a Barcarena, que respira também essa questão ambiental, vários projetos, patrocínios inclusive para a própria COP30, mas o trabalhador, ele vai operar isso. Ele sente esses efeitos, esses impactos. Então a gente precisa ter a garantia da discussão, não só nos acordos, no dia a dia da fábrica, do trabalho, do comércio e da construção, mas nas demais políticas que fazem parte disso. Nós chegamos num ponto do mundo que não dá para voltar atrás. Então, no que tange à urgência climática, o trabalhador precisa ter a serenidade, a humildade de reconhecer que nós não temos acúmulo dos sindicatos, de fazer esse debate ambiental com essas bases acadêmicas em relação a aquecimento, né, a tudo aquilo que a gente precisa melhorar, é verdade. Agora, na componente trabalho, nós temos o dever, nós temos a necessidade e a urgência de fazer esse debate. Então, a transição justa é um componente que interessa aos trabalhadores. Essa mudança, essa nova forma de produzir e remunerar nos interessa e o trabalhador precisa estar presente nisso. Então, as centrais, os sindicatos estão se organizando, fazendo esse debate. Teremos uma COP30 final do ano. Está se garantido o debate para tudo e todos, mas na componente trabalho a gente precisa fazer esse debate, que ninguém vai fazer por nós. Se o trabalhador não colocar claramente que o trabalho faz parte desse novo modelo de produção, nós vamos ser passados para trás. Por que eu estou dizendo isso? A gente sabe que há um tempo, que não vai há muito tempo atrás, a gente tinha as famosas ISOs, as certificações. Essas certificações traziam as boas práticas, né? O modo de produzir mais rápido, melhor e tal. A gente está vivendo um momento desse também. Quem compra do Brasil, a União Europeia, os outros países, vai querer uma espécie de selo verde, que vai exigir boas práticas. A carne que sai daqui, ela tem que vir de um pasto que seja reflorestado, uma carne que não desmate, né? A prática do fornecimento de proteínas e outros serviços que tem essa relação ambiental, né? Mas dentro de tudo isso tem que ser lembrado do trabalho. Aqui a gente ainda tem trabalho escravo, aqui a gente ainda tem trabalho infantil, a gente ainda tem um Estado que é rico, mas ganha o quê? Muito pouco. Então a componente de trabalho, ela tem que fazer parte, se tiver um selo ou qualquer outro tipo de promoção, ela tem que fazer parte desse debate. Queremos ser sustentáveis? Sim, mas com um posto de trabalho justo, com uma transição correta e com o trabalhador valorizado. Eu acho que esse é o principal recado, eu acho que esse é o principal momento do debate. E se a gente deixar passar isso, a gente vai deixar passar uma grande oportunidade de promover uma transformação do ponto de vista, de novo, do trabalho nessa nova perspectiva e construção da economia verde. E está sobre os sindicatos, está sobre os trabalhadores fazer isso. A gente já viveu isso lá atrás em outras mudanças. Para quem quiser estudar um pouquinho mais, vamos buscar o tema da reestruturação produtiva, da terceirização, como isso nos afetou. E temos uma nova janela econômica que pode nos afetar. Então, eu acho que o recado é esse, sabe, Lobato? O Sindiquímicos, tenho certeza que já está se preparando, se qualificando, tem protagonismo para fazer uma agenda dessa, porque negocia com grandes, tem conseguindo arrancar bons resultados. E aqui também um convite novo, né, para que a categoria também enxergue nisso a possibilidade da gente avançar. Então, o debate verde nos interessa,
mas no âmbito do trabalho, da valorização da negociação coletiva e da melhoria da condição de vida aqui. Everson, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. É fundamental a gente esclarecer algumas dúvidas para os trabalhadores e colocar a participação dos trabalhadores, né, no reconhecimento, seja na COP30, seja nas questões climáticas. É muito importante. Eu gostaria de já te convidar para fazer essa agenda verde. A gente vai programar essa agenda aqui no Sindiquímicos para trazer esses trabalhadores para cá. Muito obrigado, companheiro. Estaremos presentes. Eu quero agradecer de novo a parceria, a confiança, colocar o DIEESE, o departamento, à disposição do sindicato, das categorias aqui. Dizer a vocês que a luta ela não é fácil. A gente sempre lembra que juntos somos mais fortes, a verdade é essa. E que novos temas e outros virão, mas os trabalhadores precisam estar fortificados. E isso aqui é um momento fantástico, vocês estão de parabéns, é uma forma de chegar àquele trabalhador, às vezes, que não tem horário, não tem como visitar. Então, que isso aqui seja multiplicado, que isso aqui possa ser também criticado. É importante a gente ter o feedback de todo mundo, mas, acima de tudo, que a categoria se mantenha unida e principalmente informada. E nós seguiremos juntos aí, com certeza. Muito obrigado. Obrigado.